graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade, versículo 7 do capítulo 1 do livro de Efésios. Acompanhe comigo a leitura. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Nesse versículo, meus irmãos, a gente vai ver redenção pelo sangue de Jesus e remissão das ofensas. Tá? Nós somos abençoados em Cristo Jesus. E aí a gente vai entender porque isso, nós somos abençoados porque Ele nos redimiu. Tá? Essa palavra redenção tem o sentido de resgate do homem feito prisioneiro. Aplica-se à libertação de um homem que teve a pena de morte decretada em virtude de um crime. Então, quando ele vem aqui e fala sobre a redenção do seu sangue, ele está se referindo à libertação, a resgate, a um alto preço pago pelaquele que cometeu um crime. Essa palavra é a mesma palavra usada lá no Antigo Testamento, quando o povo, os filhos de Israel, são libertos da escravidão do Egito. Em Cristo Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue. Amém? Então a palavra redimir, elas quer dizer isso, comprar ou deixar livre mediante o pagamento de um preço. Traz essa ideia de libertar, traz essa ideia de trazer a liberdade àquele que está condenado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então esse Deus, ele nos resgata em Cristo Jesus e nos redime. E isso daí, meus irmãos, vai implicar em 4 situações. Do que é que ele nos resgata? Do que é que ele nos compra? Do que é que ele nos torna livres? Da lei, Gálatas 5:1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Então não devemos voltar à servidão da lei, à servidão do pecado. Cristo, ele nos liberta disso. Cristo, ele também, quando ele nos compra, ele nos liberta da escravidão do pecado. Romanos capítulo 6, verso 1 vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, ele nos livra da escravidão do pecado. Não devemos voltar a ser escravos do pecado, a viver para o pecado, viver segundo o pecado que habita em nós. Quando ele nos liberta do pecado. Então nós somos livres, libertos do pecado em Cristo Jesus. Uma outra situação aqui é que ele nos liberta do mundo. Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Tá? Então ele nos livra do presente século mau. Somos livres do mundo, não vivemos mais, vivemos nesse mundo, mas não vivemos para o mundo. A nossa pátria é o céu, o nosso pensamento tem que ser no céu, tudo vem do céu, é o reino de Deus em nós. Somos cidadãos do céu. Em 1 Pedro, ele vai falar muito vai usar muito a palavra forasteiros. Não somos desse mundo, somos forasteiros desse mundo. Então é exatamente pelo fato de ele ter nos resgatado, a redenção, termos alcançado a redenção pelo seu sangue, ele nos deu a sua redenção. E por fim, ele também nos livra do poder de Satanás. Em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Então ele nos tira das potestades das trevas e nos leva, nos transporta para a sua maravilhosa graça, para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos libertou, meus irmãos, do poder de Satanás. Satanás não tem mais domínio sobre nós.
Se estivermos em Cristo e permanecermos em Cristo, Satanás não terá domínio sobre nós. Foi por isso que ele nos redimiu, nos resgatou, pagou um alto preço. Aí, uma vez que ele fez isso, ele nos livrou da lei, da escravidão do pecado, do mundo e do poder de Satanás. Amém? Essa é a parte A do versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A parte B do versículo 7 vai falar a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. A remissão das ofensas, ou seja, Jesus ele nos perdoou. Em Cristo nós temos perdão. Nós não só alcançamos a liberdade, não só nos libertou, como também nos perdoou. Cristo ele morreu para levar os nossos pecados embora, a fim de que nunca mais sejam vistos. Não temos mais pecado em Cristo Jesus, porque não vivemos mais segundo a vontade do homem, segundo a carne, segundo a lei, segundo a escravidão de Satanás, a escravidão do mundo. Mas Cristo em nós agora gera em nós uma nova vida, a vida nele mesmo. E é por isso que ele nos perdoa, porque ele leva embora o nosso pecado. Não há mais acusação registrada contra nós. Nosso pecado já foi perdoado com o sacrifício de Cristo Jesus. É o perdão de Cristo completo. Ele é completo. Ele remove toda a culpa do nosso pecado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1,29 vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que tinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há acusação que possa prosperar contra nós, pois Cristo já rasgou o escrito da dívida que era contra nós. Cristo já pagou a dívida. Então, em Cristo nós temos a redenção, que é a libertação, e em Cristo nós temos a remissão das ofensas, que é o perdão dos nossos pecados. Colossenses 2,14 vai confirmar isso. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? O perdão de Cristo é imerecido, é imediato e é completo. Nós não merecemos, mas Ele nos perdoou. Ele é imediato, uma vez que Cristo entra em mim, nós somos lavados e remidos pelo seu sangue, e não é algo que é apenas parcial, pelo contrário, ele é completo. Ele lança no mar do esquecimento todo o nosso pecado. Amém? Ele nos perdoou. Então esse versículo 7 mostra quão grande amor Deus tem por nós, uma vez que Ele nos resgata, e não só nos resgata, Ele nos perdoa também. Amém, meus irmãos? Meditem nessa palavra, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.